Mas vamos começar aqui com o José Dirceu. Estou curiosa para saber o que a gente tem aí de informação a respeito de José Dirceu. Ele criticou, ele não falou o nome da Gleisi, a presidente do PT, mas ele criticou as críticas vindas do próprio PT em relação a Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. Vamos até ouvir, a gente pegou um trechinho da fala do José Dirceu a esse podcast, e aí eu jogo para você responder. Vamos lá. E o outro papel do partido, além desse, é sustentar o governo e apoiar o governo. Discutir, debater dentro da bancada, no ministério, dentro do partido com o governo, tudo bem, mas quando o governo apresenta uma política, não nesse papel apoiar. A sustentação e avançar. No caso do Haddad, é quase uma covardia nós não dar apoio total a ele para aprovar todas as medidas que ele queria, porque todas as medidas que ele queria... Covardia, ele fala. É uma covardia não apoiar o Haddad. Vamos lá. Ele tem razão, José Dirceu? Que força ele tem ainda dentro do PT? Olha, não tem, obviamente, a força. É uma influência, é uma referência, né? Mas não tem a força, obviamente, que já teve, embora seja uma pessoa bastante ouvida, né? E que transita muito bem em várias áreas do partido. Vamos lá. Eu defendo, e me parece correto, que nas questões, digamos, que envolvam bens públicos, o aparelho público propriamente, haja uma diferença entre governo e partido. Isso é muito importante, né? Então, as questões administrativas e internas do PT não devem se confundir com as do governo, as questões de recurso, dinheiro, aliás, nem PT, nem partido nenhum. Muito bem. Agora, quanto à questão do apoio político, eu acho que ele tem razão, sim. Porque, veja só, e ele diz isso nessa entrevista também, nesse podcast para o PT da Bahia, né? Na verdade, foi esse podcast. Ele diz, olha aqui, a política econômica do Haddad é do Haddad ou é do Lula? A resposta óbvia é do Lula, não é do Haddad. Não é? Se o Lula disser não, é não. Se o Lula falar não, não tem déficit, não quer esforço para déficit zero, acabou, esquece essa história. Nós vamos fazer um déficit de 1,5, acabou, porque, como diz a Gleisi Hoffmann, se fizer o déficit zero, isso vai prejudicar o crescimento, precisamos de um déficit de pelo menos 1% para gerar crescimento, que é uma tese. É o Lula que decide, não é o Haddad. O Haddad é um formulador de políticas públicas, no caso de política econômica, é um deles. Ele faz uma escolha que ele considera compatível, enfim, com aquilo que ele analisa com a perspectiva da economia brasileira. Eu já disse e repito, eu acho que quando lá atrás se estabeleceu o déficit zero, eu falei, olha, isso é muito difícil, eu não faria essa escolha, porque acho que vai ser complicado chegar a isso. Mas uma vez feita, quem faz a escolha é o presidente Lula. O ministro é o braço do presidente, né? Nessa questão. Não tem como. Evidentemente, o Lula não está na ponta de cada ministério, é impossível saber o que acontece na ponta de cada ministério da máquina pública, né? Essa estupidez que a gente tinha lançado na política brasileira, a Lava Jato. O Lula é responsável por tudo que ministro fizer, que assessor de ministro fizer, que na ponta de ministro fizer. Isso é uma tolice. O presidente não é responsável por cada uma dessas coisas. Não tem como saber. Agora, escolhas, macro escolhas de política econômica, evidentemente, é o Lula que está fazendo. E o Lula deve ter sido convencido, e o Lula é do tipo que se deixa convencer, ele deve ter sido convencido que pacificar os tais mercados era uma coisa importante, isso se mostrou verdadeiro, e que, portanto, buscar o déficit zero ou tomar as medidas para tanto era o caminho correto. Ora, se é essa a escolha, e se o Haddad encarna essa escolha,
me parece que as críticas que foram feitas a ele, de fato, foram excessivas. Nós vimos Gleisi, o PT, falar em austericídio, né? A austeridade que seria um suicídio político. E aí até o Haddad tirou um sarrinho ali no fim do ano, ele falou os cards de fim de ano que muitos petistas estavam mandando, né? Dizendo, olha, queda do desemprego, queda da inflação, e não sei o que. Ele disse, bom, e tudo isso, e viva o governo Lula, mas o Haddad é um austericida. Então, é claro que eu acho que se foi além do limite. O partido pode ter, sim, um papel de debate interno, ativo. Agora, isso que o Zé Dirceu está falando, e vamos convir disso, ele conhece, ele sabe como criar uma máquina de gestão. Aliás, ele soube perfeitamente bem como ganhar a eleição. Ele foi o grande mago do arranjo de 2002, que levou Lula à presidência da República. Ele sabe como isso funciona, né? Uma vez feita a escolha, aí eu acho que o partido tem que dar apoio àquele que está fazendo a política escolhida pela principal referência do partido, que é o presidente da República. Não cabe personalizar no Haddad uma escolha de que o PT não gosta e, ao mesmo tempo, aplaudir o Lula. Porque, enfim, é uma figura que se coloca um pouco acima da crítica no PT, o próprio PT o coloca nesse papel, né? Nessa condição. Então, acho que o Zé Dirceu, nesse particular, está certo. Bom, qual foi a escolha feita? E aí ele diz, é quase uma covardia. E acho que é, porque, veja só, as críticas foram feitas ao Haddad no mesmo momento em que ele estava lutando com o Congresso, está lutando com o Congresso para conseguir receita. Então, o que eu já disse isso, para mim, eu entendo, né? O papel do PT deveria ser, por exemplo, fazer o debate adequado das isenções, né? Das várias maneiras que tem o Estado de abrir mão de receita em benefício de determinados setores. Está aí o debate sobre a desoneração da folha de pagamentos. Nós sabemos que a tese básica da desoneração é insustentável. Foi o PT que começou com isso em 2011, foi um erro, porque isenção, minha filha, desoneração, uma vez que você deu, depois, como diria Dilma Rousseff, para botar pasta de dente no tubo de volta é muito difícil. Né? Então, o PT quer fazer a luta política, vai explicar, fala com a sociedade, conversa. Por que a gente tem tanta desoneração? Quem ganha com isso? Vamos começar essa luta política? Vamos, como sociedade, começar essa luta política? Apoiar, então, o esforço do ministro para tentar conseguir mais receita? Em vez disso, se fixou o ataque na questão do déficit zero. Me parece um erro de análise política e de leitura. Não é? Porque vamos discutir quem é que se beneficia com as isenções, desonerações, etc. Quem ganha com isso? Por exemplo, na questão da desoneração da folha, a CUT criticou o Haddad. Foi contra a reoneração da folha. Né? E a CUT, enfim, tem intimidade com o PT. Então, me parece que é preciso fazer uma escolha aí, e a escolha, obviamente, não é atacar o ministro no momento em que ele está tentando, no Congresso, conquistar a receita. Aliás, merecia ser bastante aplaudido, porque conseguiu avançar bastante, conseguiu fazer acordos no Congresso, né, para nós vimos as offshores que passaram a pagar imposto de renda, os tais fundos, os super ricos, a questão do CARF, ele avançou para caramba nisso. A crítica foi, de fato, me parece, injusta. Porque aí, se não, déficit zero continua a ser muito difícil, porque isso vai implicar corte de investimentos, etc. Ok. Então, aí é preciso falar que a escolha do governo não é do ministro.
e que o governo está errado e que, portanto, a escolha do Lula está errada. É isso que o Zé Dirceu está falando. Né? E aí eu acho que ele está certo, sim. Né? E uma outra coisa importantíssima que ele disse é que é preciso que o partido acorde para uma nova realidade que não é a realidade de 2002, ou anterior até, quando o PT, mesmo perdendo a eleição, mas tinha uma inserção social muito forte e uma vinculação com a pobreza bastante evidente, né? Hoje um pouco menos. E aí o Dirceu lembra apropriadamente, e que se coloque a coisa no contexto, ele não está sugerindo que se vá combater evangélico, não é isso. Ele disse, hoje nós temos um Brasil que passou aí por essa neopentecostalização, ele não usou essa palavra estou usando eu, né? De inflexão claramente conservadora, e o PT perdeu um pouco de vínculo com essas bases. Tem uma questão sociológica, econômica, eu deixo aqui para os economistas, tio Rei não tem tempo, porque o tio Rei trabalha muito, né, e também não é economista. Mas eu tenho uma tese aqui, eu tenho uma tese que é a seguinte, é preciso que se coloquem duas curvas num gráfico, um gráfico cartesiano, duas curvas. Começo de pagamento de Bolsa Família e de benefícios sociais e ascensão dos evangélicos. E nós vamos ver, e valorização do salário mínimo, três curvas. E nós vamos ver que a ascensão gigantesca dos evangélicos coincide com a ascensão do Bolsa Família e com aumento real do mínimo. E nós sabemos que essas igrejas e essas correntes mobilizam uma maioria de pessoas pobres e que tem uma prática bastante efetiva na cobrança de dízimo e que só paga dízimo quem tem dinheiro para pagar dízimo, ainda que seja pouco. E nós vamos ver que, ao mesmo tempo em que o PT promoveu uma integração de massas pobres ao mercado consumidor, e isso aconteceu, né? Quem conquistou a alma dessas pessoas, e foi conquistando a alma dessas pessoas, não foi o petismo como valor. Na verdade, muitas dessas pessoas foram capturadas por movimentos conservadores. Eu peço outra curva para se estudar. Concessão de FIES, ProUni, e quando se pegavam as pesquisas, Bolsonaro liderava entre universitários. E ele não liderava entre os universitários da USP. E ele não liderava entre os universitários da Unicamp. E ele não liderava entre os universitários das universidades federais. Ele passou a liderar porque virou o candidato de muita gente em faculdades, cursos, universidades privadas que foram financiadas com dinheiro público, na prática. Não estou dizendo que foi legal, mas o dinheiro, a origem do dinheiro era pública. Então, ao mesmo tempo que o PT promoveu essa integração, não houve, não se deu a correspondente mobilização política dessas pessoas. Propõe uma outra tese. Nossa, hoje eu estou profundo. Uma outra tese. Nesse tempo, cresce a militância identitária, que é importante. Eu não estou dizendo que não. Eu não acho que esses grupos precisam abrir mão de suas pautas. Agora, precisa ver quando a pauta identitária ela acaba, eventualmente, fazendo sombra
aquela que foi sempre uma pauta importante do PT, que foi a pauta, então, econômica, social, né? Dos problemas da periferia da cidade e tal. Né? O PT se descolou de uma parcela importante da população pobre. Né? Não vai aqui nenhuma manifestação de preconceito ou viés ideológico, nada, mas, a rigor, quando você pensa políticas públicas, não há nenhuma razão para, para você ter população pobre votando em Bolsonaro. Razão econômica não há. Não há razão econômica. Me digam por quê. Qual política social? Teve a eleitoral ali, elevação, né, do Auxílio Brasil, como eles chamavam, que era o Bolsa Família, na boca da urna. As urgências da Covid. Mas o que aconteceu, por exemplo, com Minha Casa Minha Vida, que é uma política para pobre no governo Bolsonaro? O que aconteceu com a farmácia popular no governo Bolsonaro? E, no entanto, você tem, obviamente, milhões de pobres votando no Bolsonaro. Foi, a coisa ali, né, foi na margem de erro. Né? E não é porque o Bolsonaro faz políticas públicas que beneficiem diretamente o bolso dessas pessoas. A guerra é de valores. A guerra é de valores. É por isso que o bolsonarismo investe tanto questão da homossexualidade, do aborto, do não sei o quê, das armas. É aí que está o problema. Né? Ó, Uma abordagem da segurança pública absolutamente insana, que só tornaria as coisas muito piores. Então, assim, esse descolamento do PT existe. O Zé Dirceu está apontando uma questão real e importante. Ah, vamos o quê? Tomar os evangélicos, proibir os evangélicos? Não. Tem que começar a conversar com essas pessoas. Ó, tem gente aqui na nossa audiência falando o seguinte: esse fogo amigo é perigoso. E aí até lembra de todo o episódio da Dilma, né? Porque esse fogo amigo prejudicou demais a Dilma. E isso não é bom. Então, o PT deveria ter aprendido com isso. É o Nildo Lourenço que fala sobre esse fogo amigo. No, de certa maneira, no Fogo começo. amigo nunca é bom, né? Fogo amigo nunca é bom. Tanto é que, veja, não, a rigor, o fogo amigo, a expressão só ganha essa importância porque ela é uma contradição, né? Se é amigo, não poderia ser fogo, entende? Ou o fogo amigo existe por erro, não por cálculo, numa guerra. Né? Numa guerra, você não atinge seus aliados de maneira pensada. Então, não é fogo amigo, é fogo inimigo mesmo. E você é um quinta coluna. Né? O fogo amigo, geralmente, é um erro. Agora, quando se sabe que se está fazendo, é claro que precisa parar de fazer. Isso em qualquer caso. Né? Ó, falando em fogo amigo, vamos falar do PL. PL, Partido Liberal, mas que agora está sendo chamado nos memes que estão na internet. Não faz isso que recortam, hein? Deixa recortar. Não, você sabe, ó, deixa eu dizer uma coisa. Eu não dou bola para isso, porque assim, se você for lidar com isso, se a gente for lidar com isso, a gente não pensa, não fala, não brinca, nada. A gente fica só com Você não tá medo de nem aí, né? bolsonarista. Você nem Não estou liga, mesmo, né? mas Nem no liga. rádio, nas redes, não estou. Sabe por quê? Porque senão você vira refém